Olá, já que é para ficarmos craques em reforma tributária, né? Você está aqui para isso, nada melhor do que falarmos sobre as normas gerais do IBS e da CBS, né? Esse é esse módulo onde você vai conhecer sobre todas essas normas gerais e essa é uma aula introdutória onde eu quero te apresentar os elementos da obrigação tributária. Tudo isso você já conhece, esses elementos da obrigação tributária faz parte da regra matriz de incidência tributária, né? Aquela que você já conhece lá para o ICMS, para o ISS, para o IPTU, para o Imposto de Renda, para o IPI, né? Então, vamos dar mais uma corrida de olho aqui, mas agora com uma visão de CBS e IBS. Vamos lá. Os elementos da obrigação tributária. A doutrina divide esses elementos em dois tipos, né? Em elementos antecedentes, que geralmente não, são aqueles necessários para a constituição da obrigação tributária. E os elementos consequentes, ou seja, nasceu a obrigação tributária, agora eu preciso apurar os elementos dessa obrigação, e estão aqui mais dois deles. Mas vamos entender o que eu preciso conhecer. Para conhecer sobre qualquer tributo, não me basta conhecer apenas a base de cálculo, ou sujeito passivo, ou alíquota, eu preciso conhecer todos esses elementos, todos os pormenores desses elementos. Talvez o principal deles seja o elemento material, ou seja, qual é o fato gerador desse imposto. E aqui, quando falamos em CBS e IBS, já temos uma grande novidade. Porque temos uma base, vou escrever aqui, ó, temos uma base ampla. Isso significa que o IBS e a CBS, ela é muito mais do que a junção de ICMS com ISS. Olha só, eu tinha, né, no sistema tributário que está ficando para trás, dois fatos geradores: venda, circulação de mercadorias e prestação de serviços, e mesmo assim aqueles serviços que estejam dispostos em uma lei complementar federal. No caso, a lei complementar 116. Agora não, agora eu tenho uma base ampla, né? IBS, Imposto sobre Bens, olha só, atenção, a gente vai falar disso nas próximas aulas. Imposto sobre bens materiais e imateriais, inclusive direitos, e sobre a prestação de serviço, ou seja, qualquer bem que seja material e imaterial, inclusive direitos, e sobre qualquer tipo de prestação de serviço. Eu não tenho mais lista de serviço. Isso faz com que o IBS e o CBS tenham um fato gerador caracterizado pela sua base ampla. E nós precisamos, e teremos na próxima aula, conceitos importantes. Quem é fornecedor, o que é serviço, o que é um bem material, o que é um bem imaterial. Vamos falar sobre tudo isso, né? Para isso que a gente está aqui com você. Também, importantíssimo conhecer o elemento temporal. Qual é o momento da ocorrência desse fato gerador? É nesse momento que nasce a relação jurídica tributária, daí a importância de se conhecer esse momento. Né? E claro que quando a gente vai para a prática, nem sempre é simples a gente identificar o momento dessa ocorrência. Né? Um transporte de pessoas, qual é o momento? O momento em que o passageiro ele inicia o transporte, o momento em que ele desce. O transporte ele é contínuo, ele acontece durante todo o tempo do trajeto. Um transporte de carga, por exemplo, uma prestação de serviço continuada, por exemplo, fornecimento de água, de energia. Né? Claro que a lei vem trazendo alguns marcos que caracterizam esse momento da ocorrência do fato gerador. Também importantíssimo conhecer o elemento espacial, talvez um dos elementos mais importantes. Tenho que conhecer o fato gerador, também o momento em que esse fato gerador acontece, mas tão importante quanto o local da ocorrência desse fato gerador. Nós estamos vindo de uma lógica do ICMS, onde a carga tributária, o fato gerador, ele acontece de maneira dividida entre a origem e o destino. Uma prestação de serviço, onde esse fato gerador pode, em alguns casos, acontecer no estabelecimento do prestador, em alguns casos no local do tomador e, em alguns casos, no local da prestação do serviço. Né? E aqui a gente vindo para uma lógica também diferente, em que o local de ocorrência do fato gerador vai ser sempre o destino. E claro, a lei vai detalhar, e nós vamos te ensinar tudo isso, qual é o conceito de destino. Né? Uma prestação de serviço à distância, qual o local da ocorrência do fato gerador? Uma prestação de serviço feita sobre o imóvel, qual é o local de ocorrência desse fato gerador? E claro, esse local de ocorrência do fato gerador, ele tem um impacto direto
sobre quem é o sujeito passivo da relação jurídica tributária. Então fica aí uma das nossas próximas aulas, fique atento, cheia de detalhes e você precisa compreender tudo isso. Também, os elementos pessoais. Eu preciso, para ter uma definição perfeita dos elementos da obrigação tributária, definir quem é o sujeito ativo, né, no caso o Estado, o município, a União, e quem é o sujeito passivo, que pode ser o contribuinte ou o responsável tributário. E aqui eu também já adianto, né, algumas novidades em relação ao ICMS e ao ISS. Por exemplo, vendas pela internet dentro do IBS e da CBS, aquelas marketplaces, né? Elas serão sujeitos passivos da relação jurídica tributária. E várias outras novidades que você precisa estar aqui com a gente para que você compreenda a fundo. Também os elementos quantitativos. Aqui eu preciso saber definir qual é a base de cálculo do imposto. Né? A priori, base de cálculo é o preço da venda, o preço do serviço, mas vários detalhes, eles são importantes, né? Por exemplo, se eu cobro um seguro, ele entra ou não entra? Se eu cobro juros nessa operação, entra ou não entra na base de cálculo? Descontos condicionados, descontos incondicionados, né? Então, tudo isso é importante. Temos uma ou duas aulas aqui também falando só sobre base de cálculo da CBS e do IBS. E por fim, as alíquotas, né? Nós sabemos que a grande novidade aqui na reforma tributária é que as alíquotas elas não terão mais diferenciação em relação a bens e produtos. É isso mesmo, né? Ó, olha só, o ICMS eu tenho várias alíquotas para produtos diferentes. O ISS eu tenho várias alíquotas para produtos diferentes. No IBS e na CBS será uma única alíquota por ente federativo e essa alíquota será uniforme para todos os produtos e serviços. Então, como eu vou pagar o meu IVA então ele vai ser pago pelo somatório da alíquota da União, pela alíquota do Estado e pela alíquota do município. Só lembrando que esses aqui sempre o do destino, tá? Porque a carga tributária ela foi deslocada lá para o destino. Então, esses os principais elementos da obrigação tributária. Eu quero mostrar aqui para vocês o projeto de lei complementar, onde nós vamos ver sobre tudo isso. Olha só, temos aqui o PLP número 68 de 2024 e aqui dentro, deixa eu aumentar, ó, nós temos aqui o livro 1, que trata, né, do imposto sobre bens e serviços e da contribuição sobre bens e serviços, né? O primeiro livro, o primeiro título, Normas Gerais do IBS, que é exatamente esse módulo que nós vamos estudar agora, né? Algumas disposições preliminares que nós vamos ver na próxima aula, principalmente conceitos, né? O que é fornecedor, o que é tomador, o que é adquirente, né? O que é serviço, o que é bem material, o que é bem imaterial, e entramos nos elementos da obrigação tributária que estão todos postos aqui. Eu sugiro que você assista a aula, mas também com a legislação em mãos, para que você possa ir marcando, destacando, né? E até pegando dúvidas para a nossa aula de tira dúvidas. Então temos aqui do artigo 4º ao 7º, falando sobre o fato gerador. Aqui dentro tem os casos de fato gerador, os casos em que é fato gerador, mesmo em operações não onerosas, e os casos em que não tem incidência do IBS e da CBS, tudo detalhado. Sobre as imunidades tributárias, sobre o momento da ocorrência do fato gerador, está aqui no artigo 10, é um dos elementos. Sobre o local da operação, está aqui no artigo 11, e você vai ver que, embora, por exemplo, o local da operação seja apenas um artigo, é cheio de detalhes. Então, peço que você assista a aula com calma, anotando, para que você não perca nenhum desses detalhes. Uma aula extremamente rica, tá? A base de cálculo, as alíquotas, está aqui do 14 ao 20, a sujeição passiva, sobre o pagamento, como que vai ser esse pagamento, quem que paga, quando que paga, sobre crédito, né? Ó, 10 artigos aqui falando sobre, aliás, 11 artigos falando sobre a não cumulatividade, quem tem crédito, quem não tem crédito, né? Se eu mando crédito para frente, sobre o que eu posso aproveitar isso, então muitos detalhes também. Sobre o fornecimento de bens e serviços para uso e consumo pessoal e sobre compras governamentais, que tem um detalhe aqui importante, né? Sempre que o adquirente ou tomador do serviço, ele é o poder público, né? Por exemplo, o Estado, o município, ou a União, ou até mesmo uma de suas autarquias, né?
ou uma de suas fundações. Tem uma regrinha específica, está no artigo 40 e 41 do PLP 68 de 2024 e teremos uma aula para te detalhar sobre isso tudo. Então, a nossa trilha, que se chama Normas Gerais do IBS, na verdade o que nós iremos estudar é sobre tudo isso que está posto aqui para você, do artigo 1º ao artigo 41 do projeto de lei complementar número 68 de 2024 e nada mais, nada menos do que todos os elementos da obrigação tributária, ou seja, conteúdo importantíssimo para que você comece essa jornada. Então, bora para a nossa próxima aula, vamos falar de cada um desses detalhes aí. Aguardo todos vocês.